foi discutido ou o que não foi, por favor. Quem tem pergunta? Alguém? Não? Ninguém? Internacionais, e elas estão disponíveis. Então você tem... Pra quem? Pra mim? Eu tenho uma pergunta em relação meio à ingenuidade do Cami quando ele começou na carreira. Porque, não sei se vocês falaram isso antes, porque eu cheguei meio tarde, mas como é que foi o processo que trabalhou com ele quando estava entrando na carreira de esporte, que ele começou bem cedo, né? Foi com 15 anos, se não me engano. É que ele não conseguia nem jogar no campeonato profissional. Na verdade, ele começou antes, né? Há 15 anos, eu acho que foi o primeiro presencial dele. Isso me preocupava muito, a ingenuidade dele. Mas, como sempre, ele conseguiu isso sozinho, com a minha ajuda, com a confiança que ele tinha, com a base que eu dei, ele conseguiu com os conselhos, eu acho que ele ouviu os conselhos. E eu ainda acho ele um pouco ingênuo hoje ainda. Ele não está, mas ele melhorou 100%. Porque ele era, enquanto ele estava em casa jogando LOL, estudando, ele era outro. Ele era triste, ele ia para a escola por obrigação, ele não queria estudar, mas ele fazia porque ele tinha outros sonhos que eu não, e ele mudou muito daquela época. Assim, tipo, ele era muito triste, ele teve rebeldia de não cortar o cabelo, de não tomar banho, tudo isso que adolescente tem, que eu passei com ele. E ele começou nos últimos anos a se refugiar muito no quarto, era um refúgio, acho que era uma fuga, não sei. Aí isso acho que também, pra mim, foi quando ele veio para São Paulo, eu pensei, bom, ele vai mudar, pelo menos ele vai sair daquele quarto, eu pensei assim, vou ter que pagar pra ver. E foi onde eu apoiei, perguntei se era o que ele queria, ele falou que era. No início, a primeira vez que ele chegou pra mim, falou, olha, eu vou ter que ir pra São Paulo porque eu vou para um campeonato. Eu disse, que campeonato? Não joga nada? Não jogava bola, não jogava vôlei, não participava da educação física na escola, era natação, eu não queria jogar vôlei. Aí o que aconteceu, eu tive que negociar com o professor de educação física porque ele não jogava vôlei, a atividade era vôlei, ele não queria. Eu falei, não, então dá outra opção para ele. Aí o professor, não, então ele vai ficar andando, enquanto eu estou jogando ele vai ficar andando na quadra. E aí foi o que ele fez, para não jogar vôlei. Então ele tinha umas coisas assim bem difíceis de lidar, mas eu consegui. E daí São Paulo, depois eu vim no evento, daí do evento, tá falando do evento presencial, né? Eu vim com ele, ninguém me falou o que era, não sabia o que era, ele falou que era um campeonato e eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu segui ele, os passos dele, ele foi pro hotel que indicaram pra ele e eu fui também. Cheguei lá, dormimos no hotel, no outro dia veio uns meninos e disseram, nós vamos lá pro evento. Aí eu, tipo, que evento? Lá onde vai ser o campeonato? Então tá, eu vou junto. Entrei no táxi junto com os meninos e vim. Era um evento, tipo, acho que era nesse local, o evento eu não lembro de que era, se era o primeiro presencial dele, não sei, alguém sabe? Era aqui, mas no evento eu não sei, era nesse local. Aí eu vim com ele, eram umas cadeiras assim, poucas cadeiras, menos que isso, menos pessoas que isso, um telão, os meninos foram para trás, esse telão não era na frente como é hoje, era atrás, e o telão aqui. E eu sentei sozinha, fiquei ali olhando, o que é isso? Aí daqui a pouco voltaram os meninos de trás, e aí o Mitch era jogador, o Mitch chorando, e desculpa, pedindo desculpa pro chefe, desculpa, a dor secando a cabeça. E eu, meu filho, que é isso? O que tá acontecendo? Porque ninguém me explica. Ninguém. Aí ele assim, vai pro hotel que depois eu explico. Confiei nele e passei pro hotel, não tá entendendo nada mesmo. Aí depois ele chegou triste, muito triste. Aí eu pensei, perderam, né? E realmente, perderam. Aí depois a gente veio embora, ele continuou os estudos, voltamos para Florianópolis, ele continuou os estudos. Aí uns meses depois ele falou, vou parar de estudar porque eu tenho que morar em São Paulo. Eu digo, não, tu não vai morar em São Paulo, tu vai primeiro estudar. Não, mas depois que tu termina o ensino médio, que tá fazendo ensino técnico e eletrotécnica, né, lá no IFSC, e aí ele falou, não, aí ele voltou pro quarto, ele não brigou comigo, não fez absolutamente nada, ele foi pro quarto e pensou. Aí ele voltou, mãe, tem que ser agora. Eu digo, não, termino o segundo grau, não dá pra terminar, só faltava um ano. Ele falou, não dá, eu posso tentar continuar em São Paulo. Aí eu digo, tá, então pede pra alguém lá
da tua equipe ligar pra mim pra ver se dava de estudar. Aí a pessoa me ligou, não importa aqui quem foi, mas foi da organização, me ligou e falou, a gente vai conciliar, ele pode conseguir, ele vai transferir para São Paulo e vai terminar o estudo. Aí o que aconteceu? Eu confiei na organização, ele vai estudar e tal, aí eu disse, então eu vou ficar na escola, se dá para transferir ele para São Paulo, no mesmo curso. E corri atrás e tal, e no fim não deu para conciliar, ele teve que só jogar. Aí eu queria muito que ele terminasse o segundo grau. Quando ele completou 18 anos, eu matriculei ele no Enem, lá em Florianópolis. Falei pra ele, filho, tu tem que escrever no Enem. Ele falou, não, enrolou, chegou no último dia. Eu fui lá, escrevi. Comprei essa apostila, levei pra São Paulo, trouxe pra São Paulo e falei, ó, aqui é a sua apostila pra te estudar pro Enem. Essa apostila deve estar fechada até hoje, ele nem abriu. Voltou, no final do ano eu tive que negociar com a empresa pra ele ir lá, fazer as provas do Enem, lá em Florianópolis. Liberaram ele no final de semana, ele foi, fez as duas provas, foi os 2 dias de prova, tirou média 8 e conseguiu o certificado de ensino médio na mesma escola que ele não concluiu. Concluiu através do Enem. Então, né? Muito bom. Eu queria que ele terminasse o segundo grau e ele sabia que eu queria isso. E aí, mais uma vez, a confiança. Ele lutou e foi lá e provou pra mim, mais uma vez, que ele conseguiu. E conseguiu. Então eu não tenho que reclamar em nada. Ele é o filho perfeito. A nossa geração, ela escutou muito que você não vai ser ninguém se você não estudar, né? Se você não terminar faculdade, etc. E hoje, com esse imediatismo dessas carreiras de atleta de esporte ou de youtuber, assim, tem que ser agora, senão você perdeu sua chance. Se não for agora, realmente não dá pra esperar adiar 2, 3 anos. Tem que ir ali. E aí eu acho que talvez caiba um pouco assim, duas coisas. Primeiro, a gente tem que começar aqui um movimento de pais e alunos para colocar esporte como alternativa de educação física na escola. Com certeza. O meu filho, eu dei um tabuleiro de xadrez quando ele ficava ocioso na escola. Ele ficava o dia inteiro, de tarde ele fazia a primeira série e de manhã ele ficava ocioso porque não tinha onde deixar. A escola aceitou que ele ficasse lá. Eu dei xadrez, aí depois eu dei um Nintendo DS, que eu não sei se alguém aqui conhece, mas era um que tinha lá que ele ficava jogando na escola, então ele não só jogava na internet. Eu sabia que ele baixava vídeos e séries, tudo em inglês, sem legenda, e ele comprava os livros dele todos em inglês. Quando lançava, ele já comprava, e era o idioma ali em inglês. Eu nunca paguei um curso de inglês para meu filho, eu não gastei um centavo, até porque eu não tinha dinheiro para pagar inglês para ele. E aí quando ele foi a primeira vez para a Europa, o chefe dele falou para mim, porque ele deu uma entrevista lá em inglês. Aí o chefe dele chegou pra mim e falou, poxa, eu não sabia que o Cami falava tão bem inglês. E eu falei, nem eu, porque eu nunca tinha conversado inglês com ele. E ele sempre me chamando, vem ver o filme, vem ver o filme em inglês, vem jogar comigo, vem ver o Bob Esponja, vem ver o Pokémon. Tudo que ele gostava, ele sempre me chamava, e nem sempre eu podia participar. Então eu acho isso importante, posso dizer para as mães que para você, sempre acompanhe o filho. Quando ele chamar, larga tudo, deixa a louça na pia e vai ver o filme com seu filho, vai jogar com ele, que isso é muito importante para ele. Com certeza é tudo assim para ele. E outra coisa só para concluir o raciocínio, é que eu acho que cabe assim aos pais, estou vendo muita gente jovem aqui que talvez não tenha filhos, mas se você quiser convencer seu pai ou se você tiver um filho, você vai eu não sei, na gaming house que está chamando seu filho, ou vai na agência de youtuber que está querendo contratar seu filho, se for uma coisa mais formal, e tenta fazer um acordo com eles para eles não voltarem só para a carreira, para ter essa questão de continuar estudo, para poder conciliar as coisas e achar esse meio termo, assim. Mas, assim, eu achava o estudo importante naquela época. Eu queria que ele terminasse porque eu achava que o estudo era importante. Hoje eu já vejo que isso não é tão importante assim, já mudou para mim, até pelo conteúdo que eu aprendi aqui, que as palestras e tal, que isso hoje não é mais importante. Tu não precisa fazer tu pode estudar pelos livros, tu pode estudar na internet, tem tudo, não vai precisar ir numa universidade e o diploma não garante futuro para ninguém, tá cheio de dinheiro, muita gente desempregada, então não é por aí. Eu acho que para mim e para o meu filho o que eu quero é empreender sempre, é o futuro e a ideia que cada um tiver, não desperdiça a ideia e vamos por aí. Vamos atrás, Sônia. Eu na verdade queria fazer uma pergunta para ti.
A Nanda tem um filho pequeno, ele tá aqui. Eu sei que ele pensa em talvez ser youtuber, né? No futuro. A questão é, se tem uma coisa que você falou que eu achei muito importante, é a questão de ser efêmero. Claro que tem a ver com empreendedorismo, porque se você tem alguma outra coisa que não é só o seu canal, ou só o seu time, ou só a sua stream, você está preparado para o futuro. Mas o que você acha que é importante para o seu filho saber para viver nessa efemeridade da internet?